a fruição desse causo de antigas brancas figuras, talhado em estilogravuras, arte feita pelo traço das letras, forma e compasso, no silêncio da palavra, nos versos de minha lavra, as flores dessa visão, velando a extrema unção que no juízo se crava. Confesso não ter vivido, essa história é muito antiga, eu nunca gostei de briga, muito menos de partido, mas o meu olhar perdido para aquele instante joguei. Tudo que descreverei acontece no impossível, o poeta é imorrível, transcendendo a qualquer lei. Nós seremos a memória das rochas desse cordel. Nas linhas nesse papel, o passado é nossa história, mas sem vestígios de glória, vários foram ao Calvário. Na hecatombe do Rosário, morreu soldado e peão, jagunço, praça, barão, só escapou vigário. Vitória, na sua origem, congregou um conjunto de muitos municípios que faziam parte da chamada freguesia da Vitória, que é a Vitória de Tabocas, que depois virou Vitória de Santo Antão. Pelo tipo de mercado, pelo comércio exercido com gado e com açúcar, e pelas ligações que se fazia para o sul, a Vitória era considerada um centro importantíssimo sob o ponto de vista da economia. E quando se projetou o primeiro aldeamento aqui, a primeira aldeia de Santo Antão, o lugar da matriz gerou o pátio diante dela, e ao lado desse pátio diante dela gerou igrejas. No caso dessa igreja do Rosário, o digno dela, o extraordinário dela, é como essa leitura desses ornatos, desses retábulos, dessas coisas que existem no interior, representa um gosto local, um gosto de um artesão do lugar. A situação política social em Pernambuco era um reflexo da política nacional. Havia um revezamento do Partido Liberal com o Partido Conservador. Isso na época do Segundo Império. E, obviamente, essa situação nacional se refletia aqui na nossa província. Nós tínhamos um imperador de vocação muito liberal, de vocação muito ampla, mas nós tínhamos instrumentos muito autoritários. Agora, o que me marcou foi entender o que é a política local. A política local é uma política de grande rivalidade, geralmente maniqueísta, dualista. Por conta das disputas entre conservadores e liberais, então os conflitos políticos eles eram intensos e se agravam quando vai haver uma dissidência do Partido Liberal, formando-se de um lado os liberais, que ficaram conhecidos como os leões, e a outra dissidência passa a ser chamada de liberais democratas, conhecidos também por cachorros. Só que há algo a acrescentar que é estranho para o resto do Brasil, que não acontecia que eu tenha conhecimento. Os conservadores eram aliados dos liberais democratas aqui em Vitória de Santo Antão. Do lado dos liberais nós tínhamos vários senhores de engenhos, mas com destaque para Cristóvão Álvares dos Prazeres e José Francisco Pedroso de Carvalho. O primeiro era o proprietário do engenho Canha e o segundo o proprietário do engenho Gameleira. O delegado e o juiz, Dr. Nicolau da Cunha Lima. O juiz municipal, ele se submetia inclusive a um processo eleitoral.
muitas vezes teria pretensão política e ali era apenas um momento que ele estava passando em sua longa jornada para galgar uma posição superior lá na frente. Com isso, ele estava muito mais preocupado em construir relações políticas e sociais do que propriamente com o ofício do juiz de aplicar o direito. Ele recebeu um apoio militar, mas recebeu sobretudo apoio do senhor de engenho, sobretudo do Cristóvão Álvares dos Prazeres e do José Pedroso, que o ajudaram com seus moradores e outros que eram vários senhores de engenhos que também eram partidários dos liberais leões. E ele então vai se apropriar dessa liderança, junto com outros do mesmo grupo, e durante esse período que antecede as eleições, esses conflitos, essas disputas vão se intensificar. Já os liberais democratas tinham como líder maior Ambrósio Machado e tendo ao seu lado o Barão da Escada, Bermínios da Silveira. Barão de Escada, ele era cunhado do Ambrósio Machado. Existia muito aquilo antigamente de apadrinhamento, de conhecimento, entendeu? As pessoas se visitavam, se davam, então eram amigas. Agora também se houvesse uma inimizade, aí era ferrenho inimigo. A partir de março, essa situação conflituosa ela começa a se estabelecer e começa também a ganhar forma, porque quando o Partido Liberal sai enfraquecido das eleições para senador, já começa aí a se montar as estratégias para as disputas de junho, que eram as eleições mais importantes. Nós íamos ter justamente a eleição dos vereadores e do juiz de paz. E o governador da província foi alertado para isso, mas como ele era liberal leão, ele não tomou as devidas providências. Ele tinha a força policial e, agregada a essa força policial, tinha ainda os moradores dos engenhos que eram favoráveis à sua linha política. Na véspera das eleições, os liberais democratas resolveram fazer uma manifestação, mas uma manifestação verdadeira, muito festiva, aqui na cidade da Vitória, com bandeiras, bandeirolas verdes, amarelas, cavalos. Queriam então impressionar não só os seus eleitores, como também impressionar os seus adversários. Então eles estavam vindo de Arandu, seguiram, vindo de Arandu, pararam, vieram por Ladeira de Pedra, antes receberam pessoas do Engenho Genipapo, que também foram integrados ao grupo. E à medida que ele foi descendo, as suas tropas foram engrossando com novos adeptos, com outros senhores de engenhos, com seus moradores. Majolins, líder dos conservadores, junta-se a Ambrósio Machado, ao Barão da Escada e faz essa caminhada festiva e pacífica aqui para a matriz de Santo Antão. Ora, o doutor Nicolau, com o delegado, tomando conhecimento dessa intenção dos conservadores, dos liberais cachorros, ele resolveu armar uma resistência dentro e fora da Igreja do Rosário, onde seria realizada a eleição. Estrategicamente, essa igreja era o centro cívico. Sendo a matriz, foi para a matriz que se dirigiu a caravana dos senhores de engenho, com os seus peões. Tudo já estava articulado. Pessoas nos lugares certos, no entorno da igreja. Essa atitude do doutor Nicolau de armar essa resistência era consequência de fatos passados que aconteciam diretamente com a sua pessoa. Ele era um homem de cor. E ser homem de cor, ele era humilhado por seus adversários. Chegaram até a colocar um Judas em sua porta, ridicularizando com a raça negra, dizendo que negro era para ser chicote ou carro de boi. Então eles entrincheiraram os milicianos, digamos assim, né? A população que ele armou aqui nessa praça, além de botar grande quantidade de gente também dentro da igreja, esperando que a passeata dos cachorros passasse. Já estava armado aqui um esquema para recebê-los.
Não respeito com a cordialidade da missa, mas com a cordialidade do fogo. E é nesta praça que exatamente acontece o episódio. Porque é o lugar onde teria que acontecer, não haveria outro. É como diz o Egó, neste lugar quente. Quando ele vem, isso aqui também não era dessa forma, essa rua, era chamado Beco do Rosário. Mais ou menos metade do que se encontra hoje, né? Só casebres de um lado, casebres atrás da igreja. Então, quando eles vêm, a primeira figura que vem à frente é o Dr. Ambrósio Machado, o seu cunhado Barão da Escada, e atrás desses líderes vinha a banda de música. Era uma verdadeira caminhada muito extensa. O pátio da igreja do Rosário já encontrava-se ocupado pelos praças e à frente desses praças o coronel Cristóvão Álvares dos Prazeres. O Ambrósio Machado, ele se revoltou, ele não achou aquilo normal. Ele desceu do cavalo, se dirigiu ao juiz e ao delegado e recriminou aquela atitude, dizendo que aquilo era uma atitude parcial e que feria a liberdade de expressão dos liberais conservadores. O doutor Ambrósio Machado começa a proferir palavras de ordem, palavras políticas, exaltando o seu grupo político, mostrando às pessoas da cidade a força política que ele tinha. Então o juiz se descontrola na hora e dispara o primeiro tiro. Quando ele dispara o primeiro tiro, é atingido o Barão da Escada. O Barão da Escada cai do cavalo, então todo mundo se desespera na hora e começa o tiroteio. O Ambrósio Machado, angustiado ou atemorizado com aquilo e com seus comparsas, reagem e partem para dentro da igreja. Sendo que dentro da igreja do Rosário também existia pessoas dos leões fazendo tocaia lá dentro. E começa o verdadeiro morticínio aqui na cidade. Antes de atingir a igreja, ele recebe 2 tiros, recebe uma punhalada nas costas. Quando ele percebe isso, então ele vai tentar, é lógico, é natural, é humano, ele vai tentar então se proteger, mas a tragédia já havia começado. Ele é recolhido por seus adeptos, é levado para fora desse campo, vamos dizer, campo de batalha. Ficava o grupo dos liberais leões dentro da igreja e os liberais cachorros na praça, e essa refega durou bastante tempo. Só no final da tarde, quando surgiram boatos ou notícias verdadeiras de que vinha um reforço enorme para os liberais cachorros e para os conservadores, eles então largaram suas armas e partiram em retirada. Deram uma debandada e fugiram. O resultado dessa carnificina, podemos dizer assim, foram 17 mortos e dezenas de feridos. Do lado dos liberais democratas ou cachorros, um total de 15 pessoas mortas, provavelmente. A morte, por exemplo, do Barão da Escada, do Pedro Lins, que era irmão do Major Lins, e de outros senhores de engenhos. Do lado dos liberais leões, não teve nenhum senhor de engenho que tivesse sido vítima. Apenas 2 mortos. O juiz Dr. Nicolau da Cunha Lima, o principal líder e mentor de toda essa resistência, dessa preparação dos liberais leões, ele fugiu, se escondeu. Há relatos de que ele consegue atingir uma casa que ficava por trás da igreja da Nossa Senhora do Rosário, e lá existe suspeita de que ele foi protegido por alguém que morava nesta casa, que curiosamente era do lado contrário, do lado da oposição. Ele era dos liberais democratas. Dias depois, ele surge em Recife e parte para a Europa. Fica lá na Inglaterra um tempo, depois regressa para Minas Gerais, fica também outros anos, esperando que o crime prescrevesse. Após a prescrição do crime, ele retorna a Recife, vem conviver com os seus familiares e vindo a falecer. O único que foi preso foi o Cristóvão Álvares dos Prazeres. Porque ele ficou ferido e refugiou-se, homiciou-se, na casa do Dr. José Felipe Souza Leão, em Recife. Foi pego e foi levado à casa de detenção do Recife. Havia um escravo dele chamado Manuel Joaquim de Santana. Esse escravo saía todos os dias a cavalo
do Engenho Canha, onde ele era proprietário, ia a cavalo para a casa de detenção levar sua ceia num caixote. Então, nesse dito dia, ele levou uma lata de tinta. Cristóvão, Tenente Cristóvão, que ele era da Guarda Nacional, pintou os braços, as mãos, os pés e o rosto de preto. Botou o caixote na cabeça, trocou de roupa com o escravo e foi-se embora. O escravo ficou na cela. O pobre do escravo deve ter tido um fim trágico, totalmente diferente do destino do seu senhor. O inquérito trata as pessoas envolvidas no conflito de maneira diferente, divide-os por classe. Há uma nomeação de quem morre, há nome e sobrenome para as elites, e para aqueles das camadas populares são tratados como fulano de tal, ou seja, sua morte é dada como coisa em curso. Muitas vezes a legislação já era editada, já era criada de modo enviesado, mas de outras, embora sob as vestes de uma aparente igualdade, como a própria Constituição, ela vinha, na verdade, nas entrelinhas, vinha-se assegurando a própria desigualdade social que marcou a sociedade brasileira durante todo o período imperial. É um processo que vai durar praticamente 6 anos. O julgamento vai acontecer em Jaboatão, e não aqui, até por pedido do grupo dos liberais democratas. E, como acontece hoje, sem imparcialidade, com a proteção do grupo dos liberais leões. Eles foram realmente praticamente inocentados. Mas certamente porque deveria haver as pressões políticas, tá? Em relação aos jurados, principalmente quando envolvia pessoas importantes, para que o julgamento fosse direcionado numa ou noutra forma. Durante o evento trágico da hecatombe, essas imagens sacras, elas foram atingidas. E eu fico a imaginar como elas não se despedaçaram, como elas estão aí protegidas hoje aqui no Museu Sacro do Instituto Histórico e Geográfico. Porque seria natural que elas não tivessem permanecido, elas deveriam estar despedaçadas. De repente, esse nosso imaginário, esse nosso lado da fé, não é? De repente foi quem as manteve quase que intactas, apenas atingidas pelas balas. E a nível nacional, a repercussão foi tremenda contra a imprudência do governador, que não tomou as devidas providências, pois essa carnificina poderia ter sido evitada. E após o fato acontecido, nós tivemos assim as assembleias lotadas de pessoas que cobravam justiça por causa das mortes que chegaram a acontecer aqui na hecatombe de Vitória. E através do telégrafo, essa notícia pôde, em questão de minutos, pôde chegar ao sul do país, a outras regiões do país, e por que não dizer internacionalmente também falando, porque nós tínhamos os cabos submarinos, fazendo com que isso facilitasse essa divulgação. Depois daqui da refrega, da batalha, de morte, de tiros, de gente ferida, gente gritando, gente esperneando, gente fugindo, começou aqui uma grande movimentação de carroças para pegar os feridos, para socorrer, para, enfim, para ajudar aqueles pobres almas que tinham participado da hecatombe. E quando bateu meia-noite, um silêncio sepulcral se fez aqui no pátio. Só se ouvia o chiador das carroças. O mais interessante de tudo é que hoje, no dia 27 de junho, por exemplo, quando bate meia-noite, você escuta o chiador das carroças aqui no pátio da Matriz. Assombração verdadeira, nada de lenda. Uma vez contando, eu vi no livro de Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho, uma história de que tinha aparecido uma sobrinha do barão, tinha aparecido o barão envolto como se estivesse numa mortalha e todo ensanguentado, com furo de bala saindo sangue. E eu contando essa história em casa, da avó de minha mulher, de Tereza, ela disse, foi minha sogra.
Minha sogra estava, depois do almoço, ela estava cochilando numa cadeira de balanço, quando de repente disse que deu um grito, que foi uma coisa, e o povo correu para ver o que era, ela estava desmaiada. Quando ela tornou, ela disse que tinha sonhado vendo o tio Barão como se estivesse vestindo uma mortalha e todo ensanguentado, quer dizer, cheio de sangue saindo. Uma hora e meia depois, chega a notícia de Vitória, provavelmente por um carro de linha que deve ter vindo voando de lá, para dizer que tinha realmente o Barão sido assassinado em Vitória. É a luta pelo poder. É a luta pelo poder. Não existe nada mais atraente e fascinante do que o poder político. Você tem o poder econômico, você tem um outro poder muito nobre, que é o poder do conhecimento, que é a capacidade de mobilizar, de transmitir ideias. E você tem o poder político. A este não precisa comprar nada, porque a ele tudo se oferece. O que é que isso tem de proveito para nós na vida de hoje? Que lições tiramos disso? Ora, a primeira lição que nós tiramos é que nós evoluímos muito pouco. As disputas continuam ferrenhas. Se não são com armas, são em palavras, são em atitudes, são em perseguições. E isto é preciso ter em mente que a violência é a negação da política. As pessoas que estão descrentes das instituições políticas e da própria ação política precisam entender que fora da política não há salvação. Fora da política é a violência quem dita os rumos de uma sociedade não civilizada.